Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Bem-vindos ao nosso podcast. Se você não nos conhece, somos o CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, um órgão da Faculdade de Educação da UFMG criado em 1990 para atuar na teoria e na prática da área da alfabetização. Esperamos que as discussões que vamos ter daqui para frente em nosso podcast sejam enriquecedoras para você que nos escuta. Bem-vindos ao primeiro episódio do CEALI-Cast. Eu sou Wélida dos Santos e sou professora da Educação Básica da Rede Municipal de Belo Horizonte e mãe de uma criança que está vivenciando o seu processo de alfabetização. No episódio de hoje, conversaremos sobre o papel das famílias na alfabetização das crianças, diante esse cenário em que não é possível ir à escola por conta da pandemia do novo coronavírus. Esse é o primeiro podcast do CEALI da série sobre a participação das famílias na alfabetização de crianças. Temos o prazer de conversar com duas professoras da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadoras do CEALI, Sara Mourão e Isabel Cristina Frade. Sejam muito bem-vindas, professoras! É um prazer também participar junto com a Wélida e Sara dessa nova iniciativa do CEALI, que é essa série de podcasts do CEALI, uma nova forma de comunicar com as pessoas, né? Um desafio para nós, e espero que o programa de hoje contribua para reflexões em torno da questão da família e sua ação na alfabetização no momento de pandemia. Olá, meu nome é Sara, Sara Mourão, sou professora da Faculdade de Educação e pertenço à equipe de pesquisadores do CEALI. E também gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês para debater um tema tão importante e instigante que é a relação, o papel da família no processo de alfabetização das crianças nesse tempo de pandemia. Começaremos nossa conversa lendo depoimentos de algumas mães, para que as vozes das famílias cheguem até vocês. O primeiro é de uma mãe de uma criança de 5 anos. Prefiro as atividades do livro. Confesso que estou deixando a desejar com relação às atividades e o retorno no grupo. Tenho saído com meu esposo para trabalhar, para tentarmos colocar as contas em dia, coisa que não está nada fácil. Peço desculpas e compreensão. Sei como é importante essa fase na vida dele, mas a alimentação é tão importante quanto. Outras duas mães que acompanham seus filhos no primeiro e segundo anos do ensino fundamental disseram o seguinte: as crianças dependem dos pais para ensinarem a ler e escrever. E nem sempre temos didática ou tempo para isso. No meu caso, moro sozinha, com meu filho, e estou trabalhando de casa. Precisamos de um mínimo de didática aplicada para não perder a paciência, para que a criança também não fique traumatizada. Sabemos que uma coisa é a criança-filho, outra totalmente diferente é a criança-aluno. É uma responsabilidade muito pesada para nós. Se usamos métodos errados, corremos um risco muito grande, o que pode resultar em crianças doentes emocionalmente. Como identificar que a criança chegou ao seu limite? Quando saber se estão fazendo corpo mole ou chantagem emocional, pois somos sua mãe e não sua professora? Professoras, nesse período de isolamento social, talvez a participação da família no processo de aprendizagem de seus filhos nunca foi tão demandada. Por isso, em um primeiro momento da nossa conversa, eu gostaria de saber: o que vocês diriam sobre o papel das famílias na alfabetização? Bem, Wélida, eu sou historiadora da alfabetização, então não tem como não voltar em outros períodos para fazer uma comparação, né? Mas o que eu sei é que as famílias sempre tiveram um papel fundamental na alfabetização e no diálogo com a escola, que é o de estimular as crianças a aprender a ler e escrever, né?
As famílias se envolveram diferentemente em cada momento histórico e conforme suas condições econômicas, sociais, culturais, religiosas. Até o século XIX, por exemplo, as famílias ricas do Ocidente, inclusive no Império Brasileiro, contratavam um preceptor, ou seja, um professor particular, né? Não era um professor particular, era o professor, porque não havia escola para todos. E havia muitos abecedários, jogos e alfabetos ilustrados para crianças brincarem. Então, as famílias abastadas podiam ter esses materiais disponíveis. Várias décadas depois, muitas famílias também treinavam cartas do ABC, um material mais popular, mais de fácil acesso, mas a população continuava com grande índice de analfabetismo. Então não podemos esquecer disso, porque quando a escola passa a ocupar seu papel para mais alunos, várias crianças vão ter acesso à escrita exatamente por causa da escola. Isso equilibrou muitas condições de acesso e não podemos perder esse direito conquistado pela sociedade, né? Esse momento tem sido muito propício para a gente pensar essas formas de transferência para a família, o que significa, né? Eu vou terminar minha fala aqui falando um pouco disso. Mas a gente sabe que no presente há pesquisas com base na sociologia que mostram que o envolvimento das famílias de baixa renda, mesmo com pais analfabetos, esse envolvimento faz diferença quando elas incentivam as crianças a gostar da escola, querer ler e escrever, a ter apreço por seus materiais e responsabilidade para se envolver nas tarefas escolares que vão para casa, né? Há pesquisas também que mostram que crianças que têm experiências mais intensas com leitura e escrita em casa e outros ambientes podem se alfabetizar precocemente. Agora, por que elas se alfabetizam cedo, né, e sem escola? Porque há a presença de materiais escritos, porque os pais leem para elas e respondem às suas indagações quando elas querem ler ou escrever espontaneamente. Ou seja, sempre há um tipo de ajuda, mesmo que não seja sistemática, para essa aprendizagem na família. Mas isso não é uma obrigação, é um tipo de contexto propício, né? A diferença, então, no meu entender, ela incide na questão social. Uma criança que não tem um ambiente em que a leitura e a escrita estejam presentes por questões econômicas, vai ter menos oportunidade de vivenciar experiências que fazem com que ela chegue à escola com um repertório mais amplo. Reconhecer que as famílias têm um papel importante para formar, informar ou para incentivar, não tira o papel do Estado como provedor da educação. No nosso entender, né, a alfabetização é um direito de todos. E quando o governo deixa para a família essa tarefa, a exemplo dos movimentos que reivindicam ensinar conteúdos escolares em casa, chamado de homeschooling, ou como o atual governo espera no projeto Leia Para Mim, dedicado às famílias, muitos perderão esse direito. Nesse programa, por exemplo, Leia Para Mim, do governo federal, espera-se que os pais comprem livros, que leiam para as crianças, que aprendam formas de ensinar que são típicas da escola, como se todas as famílias tivessem esses recursos pedagógicos e culturais. Com certeza, quem terá menos oportunidades serão as classes desfavorecidas. Como muitas famílias que trabalham, elas não podem ficar em casa para ensinar, não tem material, não tem muitos anos de escolarização e nem são especializadas em alfabetização. A alfabetização é dever do Estado e por isso, né, não se pode transferir para a família a tarefa de alfabetizar, porque elas não têm as mesmas condições de mediar esse aprendizado. Essa pandemia está colocando em evidência muitas dessas desigualdades. Então, Hélida, eu vou retomar algumas coisas que Isabel falou, mas eu queria primeiro trazer a ideia de que a alfabetização é um processo construído por diferentes dimensões. E para discutirmos essa questão que você nos apresenta, que é o papel das famílias na alfabetização, nós podemos trazer elementos dessa dimensão, da dimensão sociocultural, que tem a ver um pouco com o que a Isabel já apresentou, com os usos e os valores atribuídos à escrita pelas famílias, né? Um desses elementos diz respeito ao valor que os pais e os responsáveis e o responsável atribuem
a escrita numa sociedade como a nossa. Orientadas, por essa visão por uma visão de que a aprendizagem da escrita modifica o status social e oferece aos sujeitos uma perspectiva melhor de vida, as famílias enxergam a alfabetização escolar como um direito social. E assim elas se esforçam para conseguir, para manter e para garantir uma alfabetização de qualidade aos seus filhos e às crianças, Isso tem uma repercussão enorme na forma como as pessoas interpretam a aprendizagem da escrita e também a não aprendizagem, E as crianças percebem isso de várias formas. Isso vai repercutir na forma como a criança se engaja e no próprio resultado da aprendizagem delas. Por outro lado, se a gente considera uma outra dimensão da alfabetização, que é a dimensão linguística, e pensa esse processo de aprendizagem como a aprendizagem de um sistema de escrita alfabética e ortográfico e das suas convenções, nós podemos dizer que a família reconhece, tem reconhecido cada vez mais, que a responsabilidade desse ensino é da escola, Isso significa que os pais e os responsáveis sabem que é próprio dos professores e tentam que esse ensino é próprio dos professores e tentam contribuir da melhor forma possível para o desenvolvimento do trabalho realizado na escola. É assim que eu percebo o papel das famílias no processo de alfabetização. Professoras, pensando nessa aprendizagem que tem acontecido nesse momento de pandemia, o que vocês diriam sobre o papel das famílias, então, na alfabetização? Então, retomando a ideia de que a família reconhece a responsabilidade dos professores para com a aprendizagem da linguagem escrita pelas crianças, nós podemos dizer que não é possível transferir para a família, neste momento, em qualquer outro, mas em especial neste momento, total ou parcialmente esta responsabilidade. Por outro lado, a família está tendo uma oportunidade de acompanhar e eu diria até mesmo de conhecer a prática pedagógica desenvolvida pelos professores. E elas estão acompanhando e conhecendo essa prática num momento em que os professores estão reiniciando ou reinventando, por assim dizer, a sua carreira docente na alfabetização, A família precisa, então, compreender o conteúdo e dar apoio às propostas colocadas em prática pelos professores. Agora, é bom lembrar que esse apoio será ainda mais importante quando as escolas puderem colocar em prática o que está sendo planejado em relação à retomada presencial. Eu acho que essa participação das famílias sempre foi esperada pela escola, faz muita diferença, Não quer dizer que uma criança que não tem esse apoio não possa aprender a ler e escrever, mas o que está acontecendo na pandemia mostra claramente que não se pode transferir facilmente as tarefas da escola para as famílias. Se a gente já sabia disso antes, agora temos muitas provas para reforçar nossa posição de que a escola, a alfabetização e seu desenvolvimento se relaciona a um dever do Estado, eu volto a dizer, sabe? Depois da pandemia, tem sido demandado das famílias um papel diferente do que ocorria com o seu envolvimento antes da Covid-19. Elas têm assumido o papel de receber atividades, de mediar essa produção das crianças, ensinando que o professor não pode ensinar por não estar presente, além de ter que motivá-las para ter uma rotina.
Mas isso não é fácil, conforme depoimentos que já ouvimos, depoimentos que serão trazidos aqui, né? E como os que já foram lidos. Nós não podemos esquecer que as atividades escolares são escolares exatamente porque fazem parte de ações intencionais e sistematizadas. São próprias da cultura escolar, né? E não da cultura familiar. Então, não é uma atividade aplicada em casa que garante o aprendizado se os pais não fazem uma intervenção específica. E isso exige conhecimento que a maioria deles não tem. Ou seja, não basta ser alfabetizado para alfabetizar. Então, mesmo Sara dizendo que os pais passam a participar mais do conteúdo escolar, é uma posição de acompanhamento, não uma posição de direção, né? Como o professor tem a função de exercer. Então, além disso, há muitos pais analfabetos. Eu tô lembrando agora de um acontecimento recente da pandemia, quando uma mãe foi à escola devolver o livro didático alegando ser analfabeta. Isso foi muito noticiado pela imprensa, né? Então, a gente uma ponta do iceberg para a gente pensar as desigualdades no Brasil, né? Então, qualquer ação que não tenha o apoio do Estado nesse momento pode ampliar as desigualdades sociais, e o caso dessa mãe é representativo de um segmento da população, nos deixa muito tristes, né? Com a situação de muitas famílias brasileiras tendo que lidar com tantos problemas, inclusive da sobrevivência, e ainda ter que acumular algumas funções que não tinha antes. Eu acho, também só para complementar o que Isabel está dizendo, eu acho que as famílias, elas têm um papel importante, sim, no acompanhamento dessas atividades e das práticas que os professores estão reinventando, né, para ensinar a língua escrita. Mas isso não significa que a família vai ser capaz de conduzir essas atividades como as professoras fazem em sala de aula, né? Elas vão acompanhar muito na observação das crianças, principalmente se a realização dessas atividades ela gera um desconforto na criança ou gera um desinteresse da criança, né? Eu acho que esse acompanhamento mais de próximo à realização das práticas de alfabetização que os professores estão reinventando vai muito no sentido de também dialogar com a escola e dar um retorno de como que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo agora, no momento em que as crianças estão em isolamento social, e vai também acontecer quando a escola estiver retomando algumas atividades presenciais que a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, né? Então, professoras, como vocês já disseram, já apresentaram para nós, são muitos dilemas, né? Então, sei que vocês têm coletado informações sobre justamente esses dilemas que alguns pais ou adultos que acompanham as crianças têm vivenciado durante esse período. E o que vocês têm observado? Eu fiquei pensando aqui. Antes de ouvir as professoras, vamos escutar mais um depoimento de pais que estão com essa tarefa de acompanhar os estudos dos filhos em casa. É a mãe de um aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Esse novo formato é bom para quem tem filhos que não têm nenhuma necessidade especial. É difícil? Sim. Afinal, não somos pedagogos, não temos experiência para ensinar e tampouco paciência. Mas a escola não tem deixado a desejar no material que tem enviado. No meu caso, a experiência tem sido horrível, pois a perda não foi apenas pedagógica. Meu filho é autista e levou um tempo até ele se adaptar. Quando enfim chegou a professora de apoio e ele estava conseguindo ir bem, paralisou. Resultado disso? 15 quilos a mais,
noites sem dormir, crises de choro incontroláveis, uso de remédios fortes para tentar manter ele calmo. Não consigo realizar as atividades, pois ele diz que não está na escola. Ele se arruma todo dia querendo ir para a escola, pega a mochila e tenta ir. Quando explicamos que não pode ir, bom, aí são algumas horas de gritaria e mais uma dose de medicamentos para tentar ajudar ele a se acalmar. Se ele fazia uso de tantos remédios antes, não. Já tinha dia que ele estava indo para a escola sem remédio nenhum. Agora fica aqui o medo, pois com a perda de tanto tempo, como será a volta para ele? O que vocês podem nos dizer sobre esses dilemas que os pais eles têm enfrentado, professoras? Eu acho assim que, em primeiro lugar, antes de falar do depoimento dessa mãe, né, é patente o reconhecimento pelas famílias, o valor do professor e da escola no mundo todo, depois dessa pandemia e durante essa pandemia, né? Isso a gente tem várias matérias em jornais, em mídias sociais, de pais voltando da sociedade, das famílias, elogiando o profissional professor e com expressões de reconhecimento do profissional da educação. No entanto, a situação embora haja esse reconhecimento, a situação da pandemia tem trazido muitos dilemas para as famílias. Há questões sociais, pedagógicas, econômicas, psicológicas envolvidas. A gente viu nesse depoimento questões envolvidas na competência para ensinar ou não competência para ensinar, pais que acham mais importante dar o que comer do que do que a escola nesse momento de sobrevivência, pais com problemas emocionais, né? Crianças com problemas emocionais, e o caso dessa criança autista é muito elucidativo disso, né? E que aí a gente começa a perguntar qual o papel dos pais e qual o papel da escola no mundo contemporâneo. Isso até nem é em relação à pandemia, é em relação à escola em geral. Será que os pais podem ficar em casa para ensinar? Os pais se sentem em condições para ensinar? As escolas, será que têm enviado atividades propícias para isso ou apenas mandam atividades muito genéricas, né? O que os meninos aproveitam da escola, além de aprender conteúdos escolares? O caso dessa criança autista mostra claramente que a escola, para ele, tem mais funções do que apenas a questão dos conteúdos. E como tem para muitas crianças, né? Quando um pai e uma mãe estão sozinhos com seus filhos, eles também perdem o apoio dos colegas que numa sala de aula sempre estão interagindo uns com os outros, no processo de socialização constante, de cooperação. Então, tanto o professor vai sentir falta, se continuar com essas aulas remotas, da turma que está ali do lado, sustentando a interação, como também os pais com uma criança sozinha, eles perdem muito dessas condições para fazer qualquer coisa, né? Então, a gente fica perguntando o que as crianças estão perdendo quando não vão à escola nesse tempo de pandemia. Então, a gente constata que há muitas funções que a escola passou a ocupar na sociedade, além de ensinar, que não podem ser exercidas nesse momento de pandemia, como a socialização das crianças, a formação cidadã, a segurança, a guarda das crianças enquanto os pais trabalham, entre outras funções. E no atual contexto, né, muitas dessas funções voltaram de novo para as famílias. É um grande dilema. Para terminar, professoras, sabemos que muitas famílias estão preocupadas com a alfabetização dos filhos. O que vocês diriam para essas famílias que estão vivendo esse momento? Eu diria que nesse momento a vida é mais importante que qualquer coisa. As crianças terão alguns prejuízos, mas a alfabetização pode ser retomada em outro momento. O desejo de aprender a ler e escrever é que não pode morrer, né? E as famílias podem contribuir para isso ao manter as crianças em contato com a escrita, ao pedir que tentem ler algo, que tentem escrever nome de coisas todos os dias, deixar que montem palavras com alfabeto móvel, que escrevam do jeito que sabem, fazer com que escutem histórias, que declamem versinhos, trava-línguas, né? Isso não substitui a alfabetização, mas mantém
mantém esse espírito aguçado das crianças de prestar atenção no mundo da escrita, né? Nesse momento da pandemia, situações em que as escolas estão usando tecnologias e plataformas para dar aulas, mas isso acontece com poucos, né? Atinge poucos alunos. Várias escolas públicas estão usando o WhatsApp, Facebook, Instagram para fazer chegar as atividades às crianças. Mas e as famílias que não têm acesso? Então, os sistemas de ensino devem prover as famílias de recursos pedagógicos, mas mesmo assim isso ainda exige que elas se responsabilizem pelo envolvimento das crianças nas atividades. Com tanto desafio, eu acho que os pais devem continuar incentivando as crianças a ler e escrever, mas dentro de suas possibilidades de presença em casa, dentro das habilidades das famílias para ler e escrever, dentro das condições emocionais que vivenciam, né? Mas são sistemas públicos que têm que providenciar materiais que cheguem em todas as casas, usando tecnologias digitais, também material impresso em papel, jogos, né? Acho que os pais e a sociedade como um todo precisam cobrar dos órgãos públicos encaminhamentos. Eu tenho constatado que várias redes de ensino têm se organizado melhor para alunos mais velhos, pois a alfabetização remota é mais difícil. Isso acontece porque os meninos não têm autonomia para ler e escrever sozinhos e para fazer as atividades, né? Se pensamos que o isolamento duraria pouco, não temos hoje um horizonte concreto para o retorno presencial. Eu acho que as famílias não estão sozinhas nessa história. São muitas famílias vivendo dilemas de todo tipo, como vimos nos depoimentos. Os professores de sistemas sabem disso e vão encontrar soluções pedagógicas inusitadas. Como diz a Sara, vão reinventar. Com certeza, os professores alfabetizadores estão tão angustiados como as famílias. Então, eu queria partir dessa certeza que a Isabel tem de que os professores serão capazes de reinventar a prática pedagógica e, portanto, a alfabetização, para deixar uma mensagem que não só é endereçada às famílias, mas aos professores também, de que nesse momento nós precisamos manter o diálogo, né? A relação família-escola nunca esteve tão em foco, tão em evidência, tão necessária como agora. A família pode buscar compreender as propostas da pedagógica que são colocadas em práticas e ela pode também buscar orientações caso sintam necessidade, né? Sobre como contribuir para que a criança mantenha esse interesse e a capacidade que elas têm de refletir sobre a língua escrita e, portanto, aprendê-la, né? Sempre que eles tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, acho que elas precisam ser apresentadas, ouvidas e discutidas. Eu gostaria também de deixar aqui mais uma mensagem com relação à relação de confiança. Acho que essa relação de confiança deve orientar o diálogo entre família e escola, principalmente nesse contexto atual em que a sociedade se vê frente a uma pandemia que põe as pessoas em isolamento social. Professora Sara Mourão e Isabel Cristina Frade, muito obrigada pelas contribuições. Com certeza, agregaram muito a todas as famílias que, assim como eu, estão acompanhando seus filhos. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo e até o nosso próximo episódio. Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.